segunda-feira para você. Já quero você aí, ó, com a sua liçãozinha na mão, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que traz muita dúvida, muito medo, muita coisa aí quando a gente pega a Bíblia para estudar. As 2.300 tardes e manhãs. Com certeza, em algum momento você já ouviu falar sobre isso. Talvez você não entendeu o que se trata, mas você já ouviu falar a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Como nós estamos falando aqui desde o primeiro dia de estudos desse trimestre, Daniel e Apocalipse são livros proféticos e simbólicos. Então, todas as coisas que estão escritas ali necessitam de interpretação, de estudo, para que elas possam ser compreendidas. E com as 2.300 tardes e manhãs não seriam diferentes. 2.300 tardes e manhãs, na realidade, são 2.300 anos. Mas afinal, o que aconteceria aí ao longo desses 2.300 anos? Aqui diz, o anjo diz que ao final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Naquela época, acontecia que tinha um santuário onde as pessoas levavam, o seu sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados. E todos os dias o sacerdote recebia, os cordeirinhos ali, passava simbolicamente o pecado da pessoa para o cordeiro, fazia o sacrifício e tal, para simbolizar o futuro que era quando Jesus morresse por nós. Mas esse santuário ia recebendo ali, digamos assim, simbolicamente, ia recebendo pecado desses cordeirinhos, que chegava um momento em que precisava ser purificado de tudo isso. E esse evento ali de purificação acontecia uma vez ao ano. Só que ao Jesus morrer por nós, não tem mais necessidade de continuar com essa tradição, com esse simbolismo. Porque aquilo ali simbolizava que um dia Jesus morreria por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Então, agora, como compreender uma profecia, sendo que a sua data, se você for contar esses 2.300 anos, vai dar depois de Jesus. E aí que a gente chega no momento de 1844. Se você já estudou um pouquinho da história adventista, se você já deu uma pincelada aí no retrato dos pioneiros, se você em algum momento quis saber do que se trata, ou simplesmente, dependendo do tempo que você está na igreja, você já ouviu falar a respeito do grande desapontamento de 1844. O que acontece é que Guilherme Miller interpretou a profecia como 1844 sendo o dia da volta de Jesus. Ocorreria ali, naquele ano. Só que acontece o quê? A data até que estava certa, mas o evento estava errado. Não é que Jesus voltaria em 1844, até porque se assim fosse, não estaríamos aqui. Mas o santuário celestial começaria a ser purificado naquela data. Aí você pode se perguntar, mas no céu não tem pecado, vai purificar o quê? Lá no céu existem registros de todos os seres humanos que já viveram nessa terra. E é necessário que haja um juízo, onde vai ser investigado cada um dos fatos. E aí, decidido quem vai ser salvo, quem vai viver a vida eterna e quem vai ser condenado à morte eterna, de acordo com tudo que tiver nesses livros. Então, a interpretação de Guilherme Miller foi equivocada na questão da data, até porque a Bíblia é clara que não tem data para o retorno de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora. É muito claro a respeito disso. Mas a partir daquele dia, todas as pessoas passaram a ser julgadas. O juízo investigativo foi iniciado. Eu quero deixar aqui para vocês uma dica. Eu sempre gostei mais da lição de adultos do que da lição de jovens. Mas eu aprendi ano passado a gostar tanto da lição de jovens que eu tava querendo largar de adulto, mas eu não consegui e comecei a estudar as duas. E agora que a gente tá no mesmo tema, elas se completam. Porque essa aqui, principalmente, ela tem os comentários de Ellen White, no final ela tem as explicações certinhas,
ela vem com os textos de Ellen White, dos livros, de cada um dos temas. Então, essa lição aqui me ajuda muitas vezes a compreender essa aqui. Porque uma casa com a outra, já que o tema e o autor são os mesmos, né? Então, a gente consegue utilizar aí as duas. E, para mim, estudar as duas ficou muito mais fácil agora nesse trimestre, já que as duas estão falando da mesma coisa. Então, caso você tenha alguma dúvida, que às vezes essa aqui não tá conseguindo te completar, né, ali a questão, porque ela é uma lição um pouquinho mais clean, né, mais enxutinha, essa aqui que é mais completa vai te ajudar a entender e a trazer ali as questões, os livros, já vem as citações, o livro, a página, tudo certinho, e aí uma lição acaba complementando a outra, olha. E estudar duas lições, gente, é só conhecimento a mais para sua vida espiritual. Então, dediquem a sua vida ao estudo da lição da Escola Sabatina, porque o estudo da lição da Escola Sabatina nos traz um conhecimento que não tem explicação. É um conhecimento, assim, incrível, maravilhoso. E por isso que eu tô aqui todo dia incentivando você a estudar a sua lição. Porque quando nós estudamos a lição da Escola Sabatina, automaticamente nós estamos estudando a Bíblia. E quando estudamos a Bíblia, entendemos sobre a nossa crença, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o futuro, sobre as coisas que têm acontecido nos nossos dias. E isso nos dá esperança, força. E é por isso que eu vou estar aqui, até o último suspiro da minha vida, incentivando você a continuar o estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de viver mais um dia, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra, entender os assuntos, porque o Senhor deu visões e conhecimento a profetas, a pessoas que dedicavam sua vida integralmente ao estudo da Bíblia, para que hoje nós possamos, então, através do conhecimento dessas pessoas e através da leitura da Tua Palavra, também compreendermos o que o Senhor deixou escrito para nós. Nos faça instrumentos Teus, nos use no avanço da Tua obra, nos capacite a cada dia, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.